Amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, ustedes saben que el hermano Brana dijo que él no era unicista ni trinitario. ¿Sí? Aunque a lo largo de los años él tenía compañerismo con diferentes ministerios que creen en esas dos corrientes doctrinales. ¿Sí? En sus reuniones había un público mixto, comprende, mixto, sí, mezclado. ¿Sí? Havia ali trinitários, unicistas, dualistas, ou seja, testigos de Jeová, de todos os tipos, hermanos, estavam presentes ali em suas reuniões de sanidade divina. E você tem que compreender que ao princípio de sua conversão, mientras ele congregava em la igreja do pastor Roy Davis, que eu penso que ele deveria ser trinitário. Não recuerdo se o hermano Brana comenta, pero creio que deveria ser trinitário. La primera religión de... Sí, bautista, sí. Sí, señor, No sí. todos os bautistas são trinitários. Sí. São católicos, sí. Católico. Porque Trinidad é a doutrina católica romana, Correcto. sí. Entonces, durante esse tempo que o hermano Brana estava allí, empezando sua caminhada, sí, rumo ao reino, o hermano Brana pudo entonces familiarizar-se com o pensamento das três pessoas da divinidade. Foi allí, ¿sí? Então, allí ele compreendeu o que é três pessoas, filiação eterna, todas aquelas coisas que fazem parte dessa enseñança trinitária. Então, pero quando o Senhor lhe chamou ao ministério, ao mesmo tempo Deus então preparou a seu servo, capacitando-lhe para dar um entendimento doctrinal correto. Amén, cierto. ¿Sí? Entonces, él comentó cierta vez, hermanos, sobre el tiempo en que la enseñanza trinitaria, escuche eso, le hacía pensar de una manera incorrecta. Porque como él estaba en una congregación trinitaria, entonces su pensamiento, su confesión, a principio era trinitario. Sí, correcto. Sí, pero como dije, Dios estaba ayudando a su servo a comprender. Pero ese tiempo que él estaba allá, él va a decir a usted que él estaba un poco confuso por causa de aquella enseñanza. Hasta que después entonces el Señor le aclaró las escrituras. Yo voy a leer para usted donde el hermano Brana comentó eso. Y yo quiero que usted preste atención porque algunos ministros del mensaje están usando esas palabras del hermano Brana para decir, mira, ve, oye. En el pasado, el hermano Brana era un ariano, o se simpatizaba con la doctrina ariana. Y ellos usan eso para decir, lo que usted ve él enseñando en el pasado era arianismo, era testigo de Jehová, pero después Dios lo corrigió con abertura de sellos y todo. Ya tratamos sobre eso, ¿sí? Pero, oye, escuche lo que el hermano va a decir aquí, porque algunos ministros están explorando eso para decir que el hermano Brana en el pasado enseñaba algo que no estaba correcto sobre la deidad. Cristo es la revelación de Dios. Eso está en el mensaje, el primer sello, ¿sí? De 63. Él vino para revelar a Dios porque Él y Dios eran el mismo. Ya tratamos sobre eso en otro servicio. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Amén. En otras palabras, usted nunca hubiera conocido exactamente qué era Dios hasta que se reveló por medio de Cristo. A través de su Hijo, Dios se torna conocido para nosotros. Ah, correcto, sí. Amén. Entonces usted puede ver, hace muchos años, aquí está, párrafo 15, hace muchos años, yo pensaba que quizás Dios estaba enojado conmigo, pero que Cristo me amaba. O sea, Dios pensaba una cosa de Él, pero Cristo, que no es Dios, pensaba otra cosa. En la pasada, muchos años, hermanos, yo pensaba así. Pero luego me vine a dar cuenta que son la misma persona. Y Cristo es el mero corazón de Dios. Entonces, hermanos, muy probablemente debe estar el hermano Brana aquí referindo-se ao quê? Ao tempo em que ele congregava com aquela igreja do irmão Roy Davis, ¿sí? Como um simples servo, membro
já que nesse tempo de pensamento, esse pensamento que ele apresentou aqui é próprio dos trinitários. Amém? Sí, amén. Esto me hace recordar en el tiempo que yo era un trinitario, que estaba en la denominación pentecostal trinitaria, la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Creo que aquí en México también debe de también hay haber. aquí. Entonces, una vez, nunca me he ouvido de eso, un maestro de escuela bíblica llegó hasta mí y dijo, hermano Diógenes, às vezes yo me quedo un poco molesto, un poco inquieto. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy reparando. Compreende a palavra reparar? Eu percebo que em minhas orações me dou conta que quando vou fazer minhas orações, eu oro, eu ruego para Deus, eu ruego para seu Hijo Jesucristo, pero eu não tenho orado muito para o Espírito Santo. Yo no oro mucho para Será que o Espírito Santo está molesto comigo? Será que ele está enojado comigo porque eu dedico mais tempo ao Hijo de Deus e ao próprio Padre, menos para o Espírito Santo? Um maestro trinitário me disse isso, sua inquietação. Veja, é uma coisa muito comum, irmãos. Sim? Porque eles se quedam assim. Eu também pensava assim também, quando estava naquela denominação. Sim? Em nossas orações dedicávamos mais tempo para uma pessoa, hasta para dois, mas para as 3 pessoas era muito difícil. Era muito duro, muito complicado você servir a 3 deuses, é demais. Eles não dão conta, nós não damos conta. Então, eu quero que você entenda que o irmão Branham está se referindo a esse dilema trinitário. Porque quando se depara que são 3 deuses, 3 pessoas com quem lidar, e seguramente isso vai se passar. Você vai dedicar mais tempo na pessoa e vai relegar outras. Sim? E o irmão Branham disse, nesse tempo de confusão trinitário, eu pensava que Deus gostava de mim porque dedicava mais tempo a Ele, e que se seu filho não estava muito contente porque dedicava pouco tempo a Ele. Esse é um dilema trinitário. Mas eu quero que você entenda que, eu vou repetir, alguns irmãos mal intencionados, é verdade, estão usando essas palavras do irmão Branham para dizer, mira, aqui ele está fazendo uma distinção entre Deus e seu filho, ou seja, houve um tempo em que o irmão Branham era um testigo de Jeová, ou se simpatizava com a doutrina dos testigos de Jeová, arianos. Compreende isso? Então, é uma coisa muito comum. E então, esse é um dilema, como eu disse, é próprio dos trinitários que eles enfrentam, pois como para eles Deus são 3 pessoas, então há que haver um esforço muito grande para satisfazer a los 3, para que nenhum de eles se siente celoso um do outro. ¿Sí? Pero el hermano Branham foi levado por el Espírito Santo a conhecer e crer em lo que las Escrituras hablavam. E uno de los pasajes que ele mais mencionou a lo largo de seu ministério foram as palavras de Jesus quando ele dijo, eu estou em mi Padre e o Padre está em mim. Então, quando ele compreendeu essas palavras, ele pensou, como vou orar a Deus se não estiver também orando a seu Hijo? Porque o Hijo disse, eu estou em mi Padre. Então, se você ora para Deus, meu irmão e minha irmã, você estará também orando para seu Hijo, porque o Hijo disse, eu estou em mi Padre. E naqueles dias você saberá que eu estou em mi Padre. E eu estou em vosotros e vosotros estão em mim. ¿Sí? Sí, amén. Então, o irmão Branham expuso seu entendimento sobre esto muito sabiamente da seguinte maneira. Creio que eu já leído isso, vou ler outra vez. Está em seu sermão, Por que la pequena Belém? Eu adoro a Deus quando adoro a Jesucristo. Sí, correcto. Se você adora a Deus, você estará adorando a Jesucristo. ¿Por que Jesucristo é Deus? Não. É porque Jesucristo, seu Hijo, está em seu Padre, Deus. Amén. ¿Sí? Y porque el hermano Branham enseñó para nosotros que su hijo, que está allá a destra de su Padre, como un sumo sacerdote, haciendo intercesiones, él también está aquí en la forma del Espíritu Santo también. Amén. ¿Sí? Correcto. Está aquí. Entonces, todo esto es porque el Padre estaba en el Hijo como el Hijo está en el Padre. Entonces, como el hermano Branham dijo, foi através de Jesus que Deus pudo ser revelado e conhecido para nós. Amém. El mensaje, ¿por qué tenía que ser pastores? Ya sabes lo que Deus é quando se vê a Cristo.
Quando você vê a Cristo, você sabe quem é Deus, porque el Cristo revela a Deus para nós. Correcto. Amén. Pero mira, Deus nunca pode ser visto. Correcto. Sim? Quando Deus pode ser visto foi quando Ele estuvo aqui em carne, corporalmente encarnado, Amén. em seu Hijo. ¿Sí? Então, Jesus foi o quê? Foi a manifestação visível de Deus. Pero não se olvida que Deus mesmo jamais pudo ser visto. Sí, correcto. Nem Amén. pode ser. Amén. ¿Sí? Vou ler a escritura para isso. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y ni puede ver. Amén. Está correcto. Nadie puede ver. Al cual sea la obra y el imperio sempiterno. Amén. 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 Ahora, oye, si Pablo alguna vez hubiera enseñado que Jesús, el Hijo, era el propio Dios, entonces él jamás podría haber dicho que ningún hombre vio a Dios, porque si Jesús es Dios, estaba mirando a Dios. Sí. Pero él dijo, nadie, ¿sí? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces aquel Jesús no era Dios. No. Porque quando miraram, estavam mirando a Deus. Não, não estavam mirando a Deus. Estavam mirando apenas sua imagem reflejada em um corpo de carne. Pero Deus mesmo, eles nadie pode ver. Amén. Correcto. Amém? Então, pero como ele não hizo del Hijo la própria deidade, estou falando de Pablo, então não pode haver nenhuma contradição aqui nessas palavras do apóstolo Pablo. Sí, no, no la hay. Então, o Hijo era solamente a imagem, como eu dije, reflejada de la deidade, pero não a própria deidade. Correcto. Ah. Pero alguns estão, então, usando essas palavras do hermano Branham no primeiro sédio para dar outro sentido para elas. Las tuerzan las escrituras. Amém, exato. Então, alguns afirmam que, ao início de seu ministério de enseñança, o hermano Branham pensava ou ensinava como os testigos de Jeová, estão dizendo isso, ¿sí? E que depois de algum tempo, Deus habría corrigido sua doutrina e seu modo de ensinar, aunque tal tipo de pensamento mencionado por ele também pudiera assemelhar-se, de fato, ao arianismo, porque eles fazem a distinção. Pelo para os arianos, Jesus é um pequeno Deus. ¿Sí? Não era para isso exatamente que o hermano Branham estava aqui se referindo. O hermano Branham nunca foi um ariano ou testigo de Jeová, aunque conversava amigavelmente com eles. Sí, correcto. Tenía Compreende amigos. isso? Ele tinha companheirismo, amistade com todos. Vou citar para você uma palavra que ele comentou certa vez. Esse sermão, creio que vocês não têm traduzido, não há tradução. El Camino de la Vida de 62. Él dijo, voy a decirle, señor Branham, él dijo, nosotros fuimos creados en los testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Jehová. Nuestra escuela es esa, ariana, ¿sí? Yo dije, eso es muy bueno, le dije. Yo preferiría ser un Ruselita, que es el fundador de los testigos de Jehová. Sí. Yo preferiría ser un Ruselita que no tener ninguna luz en absoluto. Correcto. Tener que ser una... E continuei assim, sem deixar de lado todo o que havia dito, e falei com ele o melhor que pude. Ou seja, se ele hubiera sido, de hecho, um ariano, hermanos, ¿sí? No passado, como alguns agora estão dizendo que ele foi, ou pensava como eles, seguramente ele lo mencionaria aqui para esse hermano, ¿sí? Oh, eu também fui um testigo de Jeová, para se aproximar mais, Para mí estar más... acercar-se mais de ele, pero não, oh, está bem, hermano, eu preferia ter uma luz Joselito do que ter nada. Ele simplesmente queria buscar a simpatia das pessoas para depois trazer eles para a luz Sí, correcto. apostólica da palavra. Era assim que o irmão Branham hacía, hermanos. Amém? Então, por lo tanto, ele não estaria allí dizendo que no passado ele crea ou ensinava como os testigos de Jeová. Pero com certeza se referia ao pensamento trinitário com que ele se deixou envolver em seus primeiros anos de conversão. Amém? Já que ao largo de aquele mesmo sermão, nesse mesmo sermão, primeiro sédio, ele nos deixará saber que era do pensamento trinitário que ele estava se referindo allí. Sí, Mais adelante você vai ler isso aqui, que eu vou ler aqui. Agora esse é um dos mistérios dos últimos dias. Como é que Cristo pode ser as três pessoas em uma sola? Não são três pessoas distintas, Padre, Hijo e Espírito Santo, sendo três deuses.
como los trinitarios se esfuerzan por convencernos. Son tres manifestaciones de la misma persona. ¿Ve? Entonces, quando ele disse, no passado, há muitos anos eu pensava que padre pensava uma coisa de mim, se enojava de mim, mas, pero hijo, ele estava falando, se referindo à doutrina trinitária. Sí. Eu citei um exemplo para você compreender como que se passa pela cabeça dos trinitários. ¿Sí? Então, o falso pensamento que alguns vêm agora sosteniendo de que o hermano Branham havia sido, no passado, um ariano, um testigo de Jeová, e que depois Deus lo librou de tal doutrina, pretendem tentar convencer a los demás creyentes do mensagem a não dar crédito a muitas coisas que ele ensinou, e que, segundo alguns, estaria equivocado porque aún não possuía a total revelação. Pero você sabe que alguns pensam assim dentro da mensagem. Sí, correcto. Sí, Alguns ¿no? dizem, em Brasil se diz muito isso, vocês têm que ler solamente mensagens arriba de 63, de 63 adelante, porque antes de esses, ¿sí? Há muitos erros doutrinales, então 63 há uma correção de todo. Que lástima, irmãos. Eles estão sendo de um profeta que estuvo em erros durante 30 anos e somente durante 3 anos, 2 anos e meio estaria falando corretamente. Não, nosso profeta não estava predicando erros por 30 anos. Essa é uma maneira muito incorreta, muito falsa de entender tudo isso, porque eles não podem aceitar todo o que o irmão Branham ensinou. Então, estão dizendo essas coisas, foi um trinitário no passado, sim, pero antes de sua conversão, ou melhor, antes de iniciar seu ministério, quando Deus lhe chamou para seu ministério, irmãos, ele não estava mais predicando, ou crendo melhor, na enseñança trinitária. Muito menos na enseñança ariana. Não. Quando Deus lhe chamou, ele já estava ensinando corretamente, tanto que seu bautismo foi em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sí, correcto. Não foi em nome de 3 dioses da Trindade. Pero alguns estão fazendo isso. Pero nós já mencionamos várias vezes o irmão Branham dizendo que ele nunca necessitou corrigir sua enseñança. Sei que já leí para vocês, vou ler outra vez. Conta regressiva. Assim que por estes 32 anos de ministério, eu he tratado de permanecer fiel à palavra. Eu não sei de nada que eu alguma vez tuviera que cambiar, porque eu solamente lo leí en la Bíblia e dije solamente lo que a Bíblia disse. E dejo esto que se vá de esta maneira. Assim que eu não he tenido que volver atrás ou reajustar, porque eu simplesmente digo esto de la maneira que a Bíblia lo disse. Correcto. Então, ele não predicou trinitarismo, arianismo, para depois, cometi muitos erros, tenho que... Ele disse, nunca necessitei reajustar minha enseñança. ¿Sí? Vou ler aqui também, outro mensagem, la semente não é heredera com a cáscara, de 65. Eu nunca he cambiado nenhuma tilde em minha doutrina, nunca. A primeira coisa com a que comecei, aún creio lo mismo nessa noite. Ou seja, nunca necessitou cambiar. Então, o irmão Branham disse que Deus pode añadir mais revelação, acrescentar sobre um assunto para que seu povo obtenha um entendimento maior. Deus pode fazer isso, Deus pode añadir mais conhecimento, pero isso não seria para alterar o que Deus já lhe revelou. Não. Vou ler o que o irmão Branham escreveu em seu livro, uma exposição das 7 edades da Igreja. Escute o que o irmão Branham vai dizer aqui. Fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Amén. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera en un punto ni en una tilde. Amén. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado. Amén. Entonces su enseñanza no era de él, era de su padre, de Dios que había hablado a él. Sí, correcto. Y por eso dijo, aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anátema. Amén. Sí, lo dice. ¿Comprende eso, hermanos? Sí, amén. Entonces,
Algunos en este mensaje están intentando decir que el hermano Branham tuvo que cambiar su enseñanza original sobre la divinidad y dar o que una segunda revelación, porque él tuvo que cambiar. Entonces, porque la anterior, que era ariana o trinitaria, estaba incorrecta, estaba equivocada. Entonces, ellos están haciendo de William Branham un anátema. Porque ele está aqui interpretando para você as palavras de Pablo. Se eu venho a você com uma outra enseñança, será uma segunda enseñança, uma segunda revelação, uma segunda interpretação das Escrituras. Eu sou anátema se eu fizer isso. Estão fazendo de William Branham um anátema. Porque eles estão dizendo, no passado, em muitos anos, o hermano Branham predicou uma coisa, mas depois teve que passar para nós uma segunda revelação, anátema. Pero el hermano Branham no hizo eso, pero están haciendo del hermano Branham un anátema. ¿Sí? ¿Ve usted? Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. No puede. Entonces Pablo no sería profeta de Dios. Entonces el hermano Branham no sería profeta de Dios. Pero créeme, hermanos, eso es lo que algunos ministros en ese mensaje están sugiriendo que Dios hizo a su profeta. Qué lástima. Prosseguindo aqui a leitura. Se lo hiciere, entonces demostraría que tuvo cambio en pensamiento. Él puede dar una revelación, escuche eso, él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación. No hay problema. En el ministerio del hermano Branham, Dios hizo eso, trabajó con su profeta de esa manera. El hermano Branham ia acrescentando más cosas, añadiendo más cosas, agregando más cosas, pero nada de eso cambiaba, alteraba lo que él predicó en su principio de ministerio. Correcto. Agregar a esa revelación, como lo hizo en el huerto del Edén, cuando prometió la simiente a la mujer, y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham, y después dijo que vendría por la sangre de David. Pero era la misma revelación, solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Correcto. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. Amén. Es cierto. La simiente vino exactamente como fue revelado. Aleluya. Amén. E vê você o que estavam fazendo aqueles apóstolos falsos? Eles vieram com sua própria palavra. Os efésios conheciam a palavra como Pablo la havia ensinado. Eles estavam llenos do Espírito Santo por meio da imposição de las manos de Pablo. Se encontraram cara a cara com aqueles apóstolos falsos e lhes disseram: "Ustedes não estão dizendo o que dijo Pablo, por isso ustedes são falsos." Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. Amén. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Amén. Amén. Entonces, así que cuando el hermano Branham dijo, oh, pensé que talvez años atrás, há muchos años, Dios estaba enojado conmigo, pero Cristo me amaba. Luego, não era algo que havia aprender-se de doutrina, ou não era algo que ele estava ensinando durante seu ministério. Pero deve haver sido então o quê? Algo que ele pensava no passado, pero pronto, depois de sua conversão, ou incluso antes mesmo, Deus lo corrigiu. Dios lo corrigió. Corrigiu. Então, esses ministros mal intencionados querem inutilizar certas coisas, declarações que o hermano Branham dijo, porque não suportam crer em tudo o que ele falou. Sí, no pueden creer lo que él habló. E uma das coisas que tales ministros do mensagem mais odiam Hoy día, em William Branham é sua declaração de que o Padre e o Hijo são dois seres ou duas pessoas. El hermano Branham enseñó eso, hermano. Sí, él enseñó. correcto. Y usted escuchó, yo leí aquí. Yo nunca cambié, yo nunca corrigí mis palabras, mi enseñanza. Amén. Amén. Mensaje del hermano Branham. Actitud y quién es Dios. Puedo ver esta pequeña luz salir. Está explicando antes de la creación todas las cosas. ¿Sí? Cuando Dios engendró su Hijo. Era como una luz mística.
puedo ver esta pequeña luz salir. Ahora tenemos dos. El Padre y del Padre llegó a luz el Hijo. Dos. Dos seres, dos personas. Correcto. No dos oficios. ¿Sí? Dios, Una persona. ¿sí? Una persona, el Padre, engendrando, saliendo de su seno, un otro ser, que es su Hijo. Amén. La misma mensaje. El primer hombre no se le puede ver. Dios. Él llamó Dios el primer hombre. Porque mira, Jesucristo, que era su Hijo, que fue engendrado de él, era a imagen del Padre. Sí, claro. Y Jesucristo es un hombre. Amén. Pero para ele ser um homem, ter a imagem de alguém, teria que ser alguém que tivesse a mesma imagem de um homem. Pero a diferença é que você já compreende, Deus nadie, ninguém pode ver. Es invisible. É invisível, é um homem visível, pero naquela dimensão que aún é invisível para nós, pero naquela dimensão Deus se tornou visível nessa imagem de um homem que ele engendrou, um segundo homem. Deus foi o primeiro homem, Jesucristo, su Hijo, foi o segundo homem. ¿Sí? Sí, correcto. O primeiro homem não se le pode ver Deus. O segundo homem era um halo. Quem? O Hijo. El Hijo. Amén. E agora toma um terceiro homem, é Adão, quando eles juntos estavam criando. ¿Sí? E é como uma pequena nuvem branca emergindo. Amém. Então, veja, eram dois conversando, platicando, antes da criação, quando o Padre habitava na teofania de seu Hijo, porque esse segundo homem é uma forma teofânica, não carnal, você compreende isso, sim? E ele continuou sendo dois conversando quando o mesmo Padre estuvo encarnado depois em Jesus. Correcto. Su Padre platicava, conversava com seu Hijo allá nessa dimensão, e depois, quando enviou seu Hijo para a terra e vino nessa carne, volviu a platicar com seu Hijo, ¿sí? Então, outro sermão aqui, Jesucristo é o mesmo ayer, hoje e eternamente. Eles não podiam entender. Uma hora era Deus falando, outra vez Jesus estava falando. Uma hora era Deus falando, outra hora era Jesus. São dois. Amém. ¿Sí? Isso se deve porque são dois. Correcto. E ele era uma personalidade dual. Como se suele dizer, Cristo parecia ser uma doble personalidade, parecia. ¿Sí? A vezes ele falava e eles coçavam suas cabeças, eles não lhe compreendiam. Ele falava uma coisa uma hora e depois outra hora dizia outra coisa. Que era isso? Era Jesus. Jesus estava falando e luego habla Cristo. ¿Sí? Jesus, el Hijo, y Cristo, Dios. Jesús era el hombre, el Hijo de Dios. Sí. Cristo era el Dios que estaba en él. Amém. ¿Sí? Porque Deus é Espírito. Está bem, unção. Então são duas pessoas aqui. São dois seres, irmãos. ¿Sí? Sí, correcto. Pero isto aqui não é arianismo, irmãos. No, no. Também não é Trinidade. No, tampoco es trinitarismo. É a doutrina, a enseñança dos apóstolos. Correcto. Amém? Então, é dizer que havia um ser dentro de outro ser. Amén. Pero como dijimos, os unicistas não suportam ler isso. No pueden leer eso. En nosso último serviço vou ler outra vez as palavras do irmão Oliveira. Agora ele dijo que ele soplou em ele. Agora, o primeiro homem categoricamente seria Deus. O segundo homem seria Jesus. Veja, Sí. palavras do irmão Oliveira. Ele está inventando alguma coisa aqui, irmãos? Ele disse, eu sou papagaio do irmão Branham, estou repetindo suas palavras. Ele está repetindo aquilo que o irmão Branham disse. Então ele disse, o primeiro homem era Deus, o segundo homem era Jesus. Agora, sei que ele solo Jesus não pode suportá-lo. Sim. No, no pueden. E todos os crentes e ministros de mensagem que não suportam isso, então estão mostrando a você no que eles creem. São unitários, são solo Jesus também. Ah, sí, no soportan esa enseñanza. Tanto não suporta, irmãos, que eles agora, então, intentam pôr palavras na boca do irmão Branham para fazê-lo dizer, eu fui um ariano, sim? No passado, eu predicava arianismo, mas graças a Deus que ele corrigiu minha enseñança. Estão sendo o irmão Branham dizer isso? Sim? Então, a doutrina trinitária ensina que o Padre e o Hijo são um solo ser manifestado em duas pessoas eternas. Sim, em verdade são três pessoas, mas estamos tratando do Padre e do Hijo.
Para el Trinitario, es un ser manifestado aquí en dos personas. ¿Sí? Esa es la enseñanza dos Trinitarios. Mientras que el hermano Branham enseñaba que Dios era un ser sobrenatural y que cuando Él dio a luz a su Hijo antes de la creación, estaría allí generando a un otro ser sobrenatural. Por lo tanto, son dos seres. Dos seres del principio, correcto. ¿Ya comprende la diferencia aquí? Los trinitarios dicen que es un solo ser manifestado en tres personas. Sí. La doutrina unicista enseña una cosa muy parecida. Ellos dicen que es un ser manifestado en tres oficios. Amén. Prácticamente la misma cosa. Por eso que yo digo que son doutrinas de hermanas gemelas. Sí, ¿Sí? hermanas Son gemelas. parientes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? De decir que son personas de oficios. Porque los demás van a enseñar la misma cosa que los trinitarios dicen. Que Dios son tres personas que pueden se manifestar en tiempos diferentes, en lugares diferentes, o también en el mismo lugar y al mismo tiempo. O sea, Dios puede estar aquí y Dios puede estar aquí. Son dos personas diferentes en lugares diferentes, pero al mismo lugar y al mismo tiempo. O unicista também vai ensinar a mesma coisa. Sí, crean Que Deus pode estar aqui e ao mesmo tempo pode estar aqui em formas diferentes, ao mesmo tempo. Essa doutrina católica, essa doutrina trinitária. E eles estão fazendo irmão Branham um unitário, porque os unitários ensinam dessa maneira. Sim, Deus pode estar aqui e pode estar aqui, ao mesmo tempo, em tempos diferentes ou em lugares diferentes. Não importa. Isso é o unicismo, e ele não ensinou isso. Sim, recuerde, eu creio que aqui o irmão José já leu, comentou com você, aquele exemplo que o irmão Branham dava, que estava assistindo uma escola, um drama, um teatro, uma cena de um teatro, e havia um personagem sendo interpretado por um ator, um niño, sim? E então, depois ele saiu de cena para cambiar de roupa, vestir uma outra roupa de um outro personagem, e ele apareceu e interpretou um outro personagem, mas ele é o mesmo actor. Depois ele saiu, parece que foram 3 ou 4 interpretações diferentes do mesmo autor. ¿Sí? Correcto. El hermano Branham usaba eso para decir, así es la manifestación de Dios. Amén, está correcto. Está correcto. Pero eso no es unicismo. No, es unicismo eso. Voy a repetir, el unicismo dice que Dios está aquí al mismo tiempo en formas diferentes. No fue así. Él dijo que ese autor tenía que salir de escena para después volver. Él no dijo que el autor se transformaba en 3 o 4 al mismo tiempo para interpretar personajes al mismo tiempo. Eso no es unicismo. Correcto. Eso que el hermano Branham enseñó no es unicismo. ¿Sí? Hay manifestaciones diferentes en lo que él llamó de dispensación. Correcto, sí. Dispensaciones de tiempo. Diferente tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a leer lá, el hermano Branham diciendo que Jesús estaba con su ropa ensanguentada, él dice eso. Subía al cielo, dobró sus rodillas y estaba con sus ropas ensanguentadas adelante de Dios. Y diciendo, Dios, yo salvé a aquellos que tú me dio, ahora están aquí. Y él dijo, Dios habló para su hijo, hijo, asséntate aquí a mi destra, a mi derecha. A mi derecha, aleluya. Los unitarios leen eso y dicen, oh, sí, eso es posible. Sí, Dios tiene varias formas al mismo tiempo. No. Correcto. Allí eran dos seres. Dos seres, dos personas. Dios diciendo, amén, mi hijo, venga, Qué buen trabajo. acércase. Sí. Aleluya. Un ser hablando con otro ser. Eso no es unicismo, hermanos. No. Es enseñanza del hermano Branham. Sí, correcto, Biblia. ¿Sí? Él dijo, yo no voy a lembrar dos detalles, no me gusta aquí comentar, usted me ayude, por favor. Usted debe saber de ese caso. El hermano Branham estaba en un bar, había una señora que él dijo que tenía edad para ser su abuela o su madre, no sé. Y estaba allí con hombres y bebiendo, y él dijo, oh, qué lástima, yo no quiero que mis hijas nunca estén en un lugar como este. Sí, un ejemplo como este. ¿Sí? Y Dios llamó a él para un canto de aquel bar y dijo, ¿por qué usted está haciendo eso? Correcto. Y Dios le dio una visión para él. Sí, correcto. Y en esta visión, él vio un niño, ¿sí? Haciendo travesas. Se miró a él mismo. ¿Sí? ¿Sí? Ese niño era él mismo. Sí. Y todas aquelas coisas erradas eram pecados. El hermano Branham não cita, pero eram pecados. Eran pecados. ¿Por qué el hermano Branham cometeu pecados? Sí, él dijo. Sí. ¿Sí? Pero quando esses pecados chegavam ao Padre, antes de chegar, havia um outro ser que aparecia em meio de ele. En medio de Dios y Sí, era como se Jesus Cristo hiciesse assim. Ah, Sí, correcto. para não deixar os pecados passar para o outro lado. Não, não.
¿Sí? Entonces, cada vez que el niño William Branham pecaba, sus pecados llegaban hasta el hijo como una flecha, Sí, ¿sí? una flecha y lo Y golpeaba. hería y sangraba, Al hijo. ¿sí? Pero no llegaba a Dios. Dios no tomaba conocimiento de los pecados de niño William Branham. Tenía Abraham, los tenía. Y entonces, después de toda esa visión, Jesucristo dijo, yo estoy haciendo eso toda su vida, porque usted no puede hacer eso. O sea, tener simpatía y misericordia con los pecadores como yo estoy teniendo con usted. Pero lo que importa aquí para nosotros es eso. Hasta en las visiones del hermano Branham eran escriturísticas, eran bíblicas. Correcto. Habían dos seres. Dos seres. Jesucristo no era Dios, pero estaba allí intercediendo, siendo mediador entre el pecador William Branham y su Padre Dios. Correcto. Sí. ¿Sí? Dos seres. Ujú. Não são a mesma manifestação, ao mesmo tempo de Deus, em ofícios diferentes ao mesmo tempo. Essa enseñança unitária, e o irmão Branham não ensinou isso, irmãos. No. Él habló de dos personas. Isso dos está seres. claro? Sí, correcto. Amém. Então, a doutrina trinitária ensina que o Padre e o Hijo são o mesmo ser, em pessoas diferentes, mientras que o irmão Branham ensinava que Deus era um ser sobrenatural e que quando ele deu a luz a Jesus, esse Jesus, seu Hijo, era um outro ser sobrenatural. Amém. Não era uma engendração do Hijo, de um ofício. Sí, correcto. Compreende? Era un ser, una persona que estaba ahí. Amém. Muéstranos o Padre e isso nos bastará. Nos basta. E quando ele hizo todo o que parecia agradável e bueno para ele, agora dijo, hagamos, plural, hagamos al hombre, plural. Duas vezes ele cita, a nossa própria imagem. Quem era ele? Allí está um ser sobrenatural. Quem é? Deus. Dios el eterno. ¿Sí? Ajá. Allí está aquele que não podia ser visto. Você já sabe. Leemos Pablo diciendo isso. Allí está aquele que não pode ser visto, um ser sobrenatural. ¿Sí? Deus, el Padre, nunca foi visto, nunca será visto. Correcto. Ele é todo o universo e allí está. E agora, aqui está o Hijo, que é o Logos que salió de ele, hecho a sua imagem, um ser sobrenatural que salió ao princípio. Amém. Vê? Dois seres aqui. Dos seres, Um correcto. ser sobrenatural, Deus que não pode nunca ser visto por nadie, Ajá. que engendra um outro ser sobrenatural a sua imagem. Está claro, irmãos? Amém. Claro. Isso não é unitarismo, nem trinitarismo e nem arianismo. Correcto. Essa é a enseñança apostólica da igreja primitiva. Sí, es lo que enseñaron los apóstoles, correcto. Amém? O irmão Branham aqui está então afirmando que Deus é um ser sobrenatural porque Deus é espírito. Ese Amém? espíritu. Pero esse mesmo ser sobrenatural generou outro ser sobrenatural que saiu de ele e que foi seu Hijo, Su hijo espíritu. el qual era aquele Logos que saiu de Deus. Amén. Ao princípio, em uma teofania, na forma de homem, Ah, um segundo homem. figura de hombre. Em nenhum momento o irmão Branham dijo que o Padre e Hijo seriam esse mesmo ser aqui sobrenatural, como alguns querem pensar. Não. Aunque ele mencionava que a unidade entre o Padre e Hijo era tão perfeita que hacía de los dos um solo ser ou uma sola persona, como se fosse uma sola persona, sendo o mesmo ser, isso nunca anulou sua enseñança de que o Hijo de Deus era um outro ser. Un ser diferente. Ajá. Correcto, amén. Perguntas e respostas sobre o Gênesis. Agora bem, se você nota atentamente agora em Gênesis 1:26, primeiro vamos a tomar a primeira parte. Deus dijo, hagamos, agora, hagamos, nosotros es una, hagamos al hombre nuestra própria imagem, nuestro. Por supuesto, entendemos que ele está hablando com alguém. Alguien Amén. más. Ele está hablando com outro ser. Amén. Está Correcto. claro isso ou não está? Amém. Oh, e querem dizer que o irmão Branham foi corrigido com todas essas coisas? Que Deus lhe corrigiu? Sim? Não. Então, se Deus estava conversando com alguém, significa que não era com ele mesmo, Si no estaba hablando con sim? alguien, correcto. Com seu próprio ser, sino com outro ser, el qual era seu Hijo. Sí, correcto. Amém. Perguntas e respostas sobre Gênesis. E logo isso, esta pergunta, agora hagamos. E ele vai dizer, quem? Padre e Hijo. Sí, el Padre y... Hagamos al hombre a nuestra imagen. Amén. Dos seres. Correcto. Amén. Dos seres platicando ahí. Amén. Entonces, en este sermón, preguntas y respuestas, preguntas sobre Génesis, el hermano Branham deja bien claro que Dios y su Hijo son dos seres. Correcto. Pero ¿por qué el hermano Branham dijo en el sermón primer sello que el Padre y el Hijo son la misma persona?
¿Recuerda? Yo leí Sí, así. sí. Más adelante, ¿sí? Él dijo, en el pasado, muchos años, pensaba que Dios se enojaba y el hijo me amaba, pero después, para aquellos que pensaban que era arianismo, más adelante ele cita eso, la enseñanza trinitaria, que son tres dioses de la misma persona. Sí. Entonces, nesse primeiro sello, ele dijo que o Padre e o Hijo são a mesma persona allí. Ele dijo isso. ¿Sí? Eles, então, tentam falsamente usar aquela declaração para dizer que ele estava corrigindo um erro no passado. Compreende isso? Sí, sí. Ao haver supostamente predicado na doutrina ariana, porque eram dois seres. Não, depois ele cambiou. Não, são a mesma persona. Eles dizem isso. Se isto aqui que você está lendo, que os teus papagaios, ele veio, não sei mais quem que estão lendo, isso aqui foi um erro do passado, de muitos anos do Hermano Brana, quando ele dizia que eram dois seres. Mais adelante, Deus vai corrigir sua doutrina e vai dizer que esses dois seres, na verdade, não são dois seres, não existe. Só existe um ser, só existe uma persona. Depois ele corrigiu. Aí, quando ele disse são dois seres, né? Agora temos dois. Ali, isso foi um erro. Ali ele era um trinitário, ele aún era um ariano. Pero mira, nesse mesmo sermão, perguntas e respostas sobre Gênesis, onde eu dije para você que são dois seres, são duas pessoas. Nesse mesmo sermão, ele também vai dizer que o Padre e o Hijo são a mesma pessoa. E agora? Se isso foi uma semelhança ariana que depois ele vai corrigir, por que aqui, nesse mesmo tempo, ele já estava dizendo que era a mesma pessoa? Está compreendendo isso, irmão? Por favor, não pode se confundir com isso. Sim? Mais adelante, na mesma mensagem, pergunta sobre Gênesis, ele vai dizer: e há habido 3 dispensações, ele vai citar as dispensações. A paternidade, quando começou a paternidade? Podemos dizer que começou quando Deus engendrou com seu filho o primeiro homem, ou o terceiro homem. ¿Sí? Que foi Adão, que foi o primeiro homem na terra. Allí Deus se tornou padre de Adão e toda a raça humana que depois começou allí. Sí, correcto. Sí, podemos dizer que a dispensação da paternidade pode ter empezado allí. Amém? Antes não, porque são dispensações de tempo na terra. Isso se refere à criação. Sí, correcto. ¿Sí? Depois ele vai citar a filiação, quando que foi o início e fim da dispensação de filiação, quando Deus mesmo, sua persona, entrou no corpo de seu filho. E quando que foi? Quando seu filho nasceu de uma virgem? Não! Quando Deus habitou no corpo de seu filho em plenitude, em espírito. Amém? Amém? Alguns estão dizendo, não, em verdade, o Espírito Santo já estava em seu filho. Pero como que Deus vai descer do cielo para entrar se já estava nele? Como Deus vai bajar do cielo se já estava nele? Sim. O que passa, irmão, é que antes o Hijo já tinha uma porção do Espírito, uma porção da unção do Espírito. E depois, no bautismo do Rio Jordão, o resto que faltava de unção entrou de uma sola vez ali? Não. Me mostre onde está essa enseñança nos sermões do Hermano Brana. Você não vai encontrar. Não há. O Hermano Brana nunca disse que antes Jesus tinha, quando nasceu, uma parte do Espírito e depois entrou o resto. Não. Deus entrou pedaço. Allí entrou todo o Deus em plenitude. Amém. Assim diz a ¿Sí? Bíblia. Deus descendió para engendrar el evento de María un cuerpo, para modelar este cuerpo. ¿Entiende a palavra modelar? Para dar forma. Dar forma. ¿Sí? Para poner nesse cuerpo sus impresiones digitales, huellas, ¿cómo es que se llama? Poner en ese cuerpecito que parió María las huellas digitales de Dios. Huellas digitales de Dios estaban en aquel cuerpo. Amén. Después que formó, Dios salió y entonces su hijo estaba aquí habitando. Estaba ahí O cuerpo, com sua alma, espírito. 30 anos depois, Deus então entra nesse corpo que ele formou para seu hijo, que também Deus formou para si mesmo. Podemos até dizer, porque o irmão Brana dizia, e não há pecado, não há erro em dizer isso. Não, na verdade, o irmão Oliveira dizia que o corpo de Jesus, em verdade, era o corpo de Deus. Deus emprestou seu corpo para seu hijo por 3 anos. Por 3 anos não, por 33 anos. ¿Sí? Era o corpo que Deus preparou para seu hijo, pero também era para ele. Sí, Dios lo usó también el cuerpo que era Jesús. Amém. Então, depois que Deus saiu deste corpo, terminou a dispensação de filiação. Porque Jesus depois foi para o Calvário solo. Solo sin su papá. Amén. Amém. Para que depois venisse outra dispensação que é chamada de filiação. E a dispensação do Espírito Santo.
que empezó cuando? Desde Pentecostés. Pentecostés, son 120 Y hasta hoy. Amén. ¿Sí? Dios, na forma de Espírito, habitando em uma medida, não como em seu Hijo, que foi sem medida, em uma medida, ¿sí? En nosotros, en mí, usted, en la iglesia. Porción, amén. En una porción. Ve lo que quiero decir, pero todos estos tres, no decimos nuestros dioses, No. eso es pagano, y el judío lo sabe. Pero cuando usted puede decir para él que este Jesús es Dios, Jehová Dios, no una segunda persona, una tercera persona, es la misma persona todo el tiempo que se ha manifestado. Amén. Vou repetir para caso de você ter se perdido aí. Eu estou lendo aqui o mesmo sermão do irmão Bana, onde ele dijo que são dois seres. Compreendeu? Sí. Pero ele dijo que os dois seres são a mesma pessoa. Como? São duas pessoas. Como que as duas pessoas são a mesma? Porque estão em unidade. Sí, Nós outros explicamos isso no estudo anterior. Sim? O Padre e eu, uno somos, uma coisa somos. Sí, claro. Explicamos de todas as maneiras por que são a mesma pessoa, o mesmo ser. Sin embargo, são dois seres. Então, veja, ele está aqui predicando a enseñança dos apóstolos e ao mesmo tempo dizendo, são o mesmo ser, a mesma pessoa. Pero eles vão dizer, não, mais tarde ele vai dizer que são a mesma pessoa, corrigindo seu erro. Pero aqui onde eles dizem que ele está errado, ele disse, são a mesma pessoa. E agora? Estão compreendendo isso, irmãos? Sí, parece decir que mismo Jesús Es es el Dios. mismo. Sim. No. Então, ele não estava corrigindo sua enseñança. Desde o princípio, ele disse, são dois seres, Sí, correcto. pero esses dois seres se unem para formar um só ser, uma sola persona. Sí, correcto. Pero não são duas pessoas da deidade. É uma deidade em seu Hijo, Ajá. ou o Hijo em la deidade. Sí, correcto. Ele não está predicando a doutrina, a enseñança ariana que hace del Hijo um Deus menor e o Padre, o Hijo, o Deus maior, mais grande. Não. É um Deus unido a seu Hijo. Amén. Então, agora, necessitamos entender que quando o irmão Brana ensinava que o Hijo e o Padre eram a mesma coisa, a mesma pessoa, não se tratava de alguma correção a lo que ele dizia outras vezes de que são dois seres. Não é uma correção. Compreende isso, irmãos? Ah, Então, e tampouco há alguma contradição nessas duas afirmações. Jesus era a expressão exata de Deus, del Padre, um reflejo perfeito de todos os atributos, um reflejo perfeito por ser o quê? O Hijo é uma parte de Deus. correcto, sí salió de Sim? él. Dizem que não sobrou mais nada dos escritos diários, que o criador da doutrina ariana, que hace de Hijo uma criação, e é a inspiração dos testigos de Jeová. Só há uma carta, mais nada sobrou. Pero nessa carta, Ario dijo que Jesus não era uma parte de Deus. Então, o irmão não poderia ser ariano, porque você tem sermões onde ele dijo que Jesus é sim uma parte de Deus. Ario não acreditava que Jesus, o Hijo, tinha a mesma substância de Deus. Pero o irmão Branham dizia que sim, para ser a mesma imagem de Deus, o Padre, ele tinha que ter essa mesma substância do Padre. Pero isso não hacía de Jesucristo uma segunda pessoa da deidade. O sea, otro Dios más. Amém? Então, nesse único escrito diário, ele disse, não, o Hijo não é uma parte de Deus, pero o irmão Branham dizia, sim, Jesus é sim uma parte de Deus. Foi por isso, é por ello que ele pode dizer, eu estou em meu Padre está em mim. Sí, porque salió de Dios. Amén. Salió de Dios. Então, o irmão Branham dijo que lo que hacía ambos, el Padre e el Hijo, del hecho, lo mismo, era o fato de que el Hijo, de hecho, era o fato de que el Hijo era a imagem de Deus. Sí. ¿Sí? El cuerito de Dios. Já leemos aqui, pode ler outra vez, aqui, pero em outro sermão, identificação. A natureza sem pecado expressou tanto a palavra de Deus que ele e a palavra eram uno. Jesus e Deus, a palavra eram uno. Ele dijo isso, eu e o Padre uno somos. Amén. Eu sempre hago o que agrada. Eu e o Padre, uma coisa solo. Amén. Era tão perfeito em la imagem de Deus hasta que ele e Deus eram a mesma coisa. Amén. Então, Está bien. por que Jesus e Deus, sendo dois seres, eram o mesmo ser, a mesma pessoa? Por que isso? Por que era a mesma coisa? Porque o Hijo era a imagem de Deus. Sí, correcto. Deus nadie pode ver, pero em seu Hijo todos podem ver. Sí.
porque es la misma imagen. Su hijo era la piel de Dios. Amén. Amén. No es la imagen de dos personas que usted ve, es de una única persona, de un único ser. Sí. ¿Sí? Correcto. Porque Jesucristo tiene la misma unción, el mismo espíritu, la misma gloria. Y usted sabe que también tiene el mismo nombre. Sí, correcto. Amén. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Dios se llama Jesús? Sí. Y que Dios dio para su hijo el mismo nombre de él. El Junior de ¿Sabía de eso? Sí. Pero usted sabía, amados hermanos, que los hermanos del mensaje no saben de eso. Están ciegos. Sí, voy a leer aquí más adelante, creo. Sí, hay dos Jesús, porque son dos seres. Sí, son a Jesús. Son dos personas, no de la deidad. La deidad son una. Sí, correcto. Amén. Sí. Entonces, era tan perfecta la imagen de Dios hasta que Él y Dios eran la misma cosa. Era la carne, el Hijo, que expresa la deidad de Dios. Invisible de Dios. O sea, la deidad se expresó en su Hijo Jesucristo. Sí, amén. Por lo que le hizo a la deidad en un hombre para redimir a un hombre. Amén. Amén. Entonces, para el hermano Branham decir que el Padre y Hijo eran lo mismo, significaba también decir que ambos eran la misma persona de Dios en manifestación. Era la persona de Dios que estaba manifestando para hacer señales, sanidad. ¿Sí? Solo existe una persona en la divinidad. Y cuando esa divinidad se encarnó en su Hijo, de modo que Jesús pudiera reflejarlo, eso no permitió que nadie viera a dos personas curando, sanando, predicando y haciendo señales, sino solo una persona allí, hermanos. Sí, correcto. Pues como Jesús dijo, no era Él quien producía esas señales, sino el Padre que estaba en Él. Sí, se entiende correcto. Y Padre. Jesús no estaba haciendo nada diferente de lo que Dios le mandó hacer. Siendo así, Dios era la única persona allí en manifestación. La que Usted no estaba- ve dos personas. Sí, correcto. Amén. Había solamente una persona siendo declarada, expresada y conocida entre los hombres, mientras el Hijo estaba totalmente allí, que sometido. Sí, sometido. Amén. Sí, por un lado, amén. Señores, queremos ver a Jesús. Yo y el Padre uno somos, no soy yo el que hace las obras de mi Padre, Él mora en mí. Si ustedes no me creen, creen en la palabra, porque Él es la palabra y la palabra se ha hecho carne y yo soy yo. Y soy yo. En el principio era la palabra. Este mismo evangelista Juan dijo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto hace de Él y Dios la misma persona. Sí, correcto. Porque Dios estaba en su Hijo. Si Dios es la palabra y Él es la palabra, yo y mi Padre uno Uno somos. somos, Amén. lo dice. Ah, Pero nada de eso niega el hecho de que son dos seres. son dos seres. Amén. Amén, amén. Dios, otro mensaje. Dios es un espíritu y Él no puede morir. Entonces Dios tuvo que ser hecho hombre. Él murió en carne humana en la forma de un hombre llamado Jesucristo. Y ese fue el Mesías prometido, el cual trajo la gracia. Allí donde usted ve que Dios y Cristo son la misma persona. Dios morando en Cristo. Amén. Eso torna los dos lo mismo. Sí, correcto. Y Dios Yo y mi Padre uno somos, mi Padre mora en mí, no soy yo el que habla la palabra, pero es mi Padre quien mora en mí, Dios en Cristo, ciertamente. Sí, amén. No soy yo quien habla la palabra, es una otra persona, porque la palabra, mi palabra es de Él. Sí, correcto. Amén. Oh, hermanos, los unicistas llaman a Jesús de mentiroso, ¿sí? Sí, Porque si Jesús es el propio Dios, Él está mintiendo cuando dice que la palabra no es de Él. Sí. No, la palabra de mi Dios, pero Dios es usted mismo, Jesús. Entonces usted es mentiroso cuando dice que la palabra no es de usted. Cuando la enseñanza no es tuya. ¿Sí? Nadie sabe el día en que el Hijo va a venir. Nadie sabe el día de la venida del Hijo. Ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. Pero si el Hijo es ese propio Padre, entonces el Hijo está mintiendo cuando dice que no sabe. Nos está mintiendo. ahí. Estão haciendo de Jesús un mentiroso. Qué cosa fea. Cosa fea. Qué malo. Son malos, sí. Essa doutrina e enseñança é perversa, hermano. Ujú. Existe a palavra perversa? Sí. Diabólica. Sí, la entendemos. Não é problema, hermanos. Diabólica. Amém? Não é doutrina, não é enseñança dos apóstolos. Então, não há absolutamente nenhuma declaração de que o hermano Branham hubiera hecho alguma vez no passado, que comprovava que ele havia predicado arianismo. Não há nada em sua enseñança que mostre isso. Se o hermano Branham fosse um ariano, ele estaria
haber negado que el Espíritu Santo fuera Dios. Ustedes saben que los arianos no creen que el Espíritu Santo es Dios mismo, la misma persona de Dios. No es la misma enseñanza. Ustedes conocen, ¿sí? Sí. Sí, Usted claro. dijo, hermano Fernando, que platicó esos días con un testigo, ¿sí? Sí, usted sabe de eso, ¿sí? Conozco la doctrina. Ellos piensan que el Espíritu es apenas una fuerza, un poder o algo Una así. fuerza activa. Uma força ativa, sim? Não a persona de Deus. Se o irmão Branham ensinava arianismo, como estão dizendo agora, passaram muitos anos, ele ensinava arianismo, então ele nunca deveria dizer o que ele disse, que Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ele sempre disse que era a mesma pessoa. Sí, correcto, la Biblia lo enseña. Vida eterna e como recebi-la de 54. Quando crees, recibes a vida eterna e a vida eterna é Deus, e Deus é o Espírito Santo. E agora? Um ariano não vai dizer isso. No, eso no dice uno. Isso está correto? Se Deus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, Jesus tuvo dois padres. Ajá. Jesus disse que Deus era seu padre. Claro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era seu padre. Então, ambos eram a mesma pessoa. Claro. E agora? Os arianos não ensinam isso? No, no pueden enseñar eso ni leer ahí ellos. A Trinidade não ensina isso tampouco. No, no pueden Sim, leer ahí. e muito menos os arianos. Então, o irmão Branham não poderia haver sido nenhum de los dois. Amén. Amém? A revelação de Jesucristo, Deus é o Padre, o Espírito Santo é a mesma pessoa. Amén. Então, Deus, o Padre e o Espírito Santo é o mesmo Espírito, ou ele tuvo dos padres. La idade da igreja de Sardes. Quem sabe que Deus é um solo Espírito? Certamente, Deus é o Espírito Santo. Deus, o Padre, e o Espírito Santo, a mesma pessoa. Sí, correcto, la Biblia lo enseña. Pero el Hijo fue la imagen visible de Dios. Sí. Él fue su representante. Y fue solo por representación que Dios podría morir. Correcto. ¿Sí? Jesucristo representaba a Dios. Al Espíritu Eterno que no Amén. muere. Amén. Eu dije a você, irmão José, que estamos preparando um estúdio para ministrar allá em Brasil, para mostrar que a enseñança do irmão Branham, a mesma enseñança dos apóstolos Sí, correcto. e dos antigos padres da igreja. Sí, amén. Eu consultei vários sermões, onde o irmão Branham disse que leía o livro dos padres antinicenos, Sí, ou correcto. pré-nicenos, como que é isso? Sí, antes de Nicea. Antes de Nicea. ¿Sí? E ele coincidia com o que eles ensinavam. ¿Sí? E buscando alguns padres desse tempo, daquele livro, nós miramos que eles jamais predicaram o unicismo. No. Não há. Não há nenhum resquício, nenhum sinal de unicismo na enseñança desses padres antinicenos. Não há. Isso foi depois. Então, como poderia o irmão Branham resgatar ou trazer de volta nos corações para a enseñança dos antigos padres e para uma enseñança unitária se esses padres no passado nunca predicaram unicismo? No, los apóstoles no eran Me unisímicos. compreenderam? Sí. Sim? Então, eu queria citar uma coisa, pero já me olvidei. Pero está bem. Pero compreenda que esses padres ensinaram a mesma coisa que os apóstolos ensinaram. E foi exatamente a mesma coisa que o irmão Branham hizo ao largo de seu ministério. Sí, correcto. Então, o Hijo foi a imagem visível de Deus e foi seu representante. Recordei, eu teria que ler isso de novo aqui, mais uma vez. E um desses padres, não me recordo qual, um desses padres disse que quando Jesus, o niño, estava allá em Presépio, Empecé en el Sí. establo, ahí empezó. um desses padres, não sei se foi Inácio, ele disse que allí era Deus sendo representado de seu Hijo. El niño representando a Sim, Dios. sim. Porque mira, Deus foi representado sempre em seu Hijo, não somente quando Deus esteve em sua carne, no bautismo de Jordão, mas desde o princípio ele estava ali representando, porque como ele descendeu para formar seu corpo Amém. e imprimir ali seus señales, suas huellas, sim. Então seus atributos estavam ali diminuídos em um corpo de carne. Então o Hijo estava ali representando. ¿Sí? Amén. Los primeros padres enseñaban eso, hermano José. La Biblia está correcto. El Hijo era un representante de Dios desde su nacimiento. Amén. Es solamente por eso que usted comprende por qué que el hermano Branham decía que Jehová estaba ahí llorando o jugando, ¿no es eso? Sí, correcto. Y después en la cruz Jehová orando, ¿sí? ¿Cómo que va a ser llorando si Jesús dijo, ¿por qué me abandonaste? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Sí? Era aún
Dios siendo representado de su Hijo. Sí, correcto. Solamente de esa manera que usted puede decir que Dios murió en la cruz, en el cuerpo de Jesús, mientras Él no estaba más en aquel cuerpo. ¿Sí? Correcto. Y- Es una enseñanza errada del hermano Branham. No. No, Los Biblia. antiguos padres de la iglesia, antes de nacer, hermanos, enseñaban eso. Sí, correcto. Jesús era una representación de su Padre. Amén. La palabra se hizo carne de 54. Ellos no podían entender cómo aquel hombre santo podía alguna vez ser lo que decimos. El cristiano dice morir. Yo dije, la razón por la cual él tuvo que morir fue para quitar nuestros pecados. Yo Amén. dije, él no era una tercera persona o una segunda persona, era la misma persona hecho carne para quitar nuestro pecado. Sí, amén. ¿De qué manera? En representación. Sí, claro. Amén. Porque usted sabe que Dios es infinito. Y si Dios es infinito, es inmortal, es eterno, no puede morir. Aunque el hermano Branham dijese que el Padre y el Hijo fueron la misma persona, él hizo una distinción entre los dos, atribuyendo a Dios cosas que el Hijo no es por ser un hijo. No tiene que... ¿Sí? Mensaje de compañerismo, creo que es ese sermón. No hay traducción. Ahora Dios simplemente no es como el aire. Si Él fuera, usted nunca tendría que buscar por el Espíritu Santo. Eso estaría en usted, porque Él llenaría todo el espacio. Y las cosas, Dios es omnipresente con certeza, por ser onisciente, sabiendo todas las cosas, pero Dios tiene una morada, porque Él es un ser. Dios es un ser. Amén. Já compreendemos, un ser sobrenatural. Ujú. Exatamente cierto, y Dios habita en compañerismo bajo la sangre derramada de su Hijo, y solo en eso. Amén. No sobre nuestra denominación, nuestra afiliación, sino sobre la sangre derramada que encontramos a Dios face a face, cara a cara. Cara a cara. frente Cara a cara. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Sí? Otro sermón, adopción 3. Él es omnipresente porque Él es onisciente. Él sabe todo porque Él es infinito. Siendo infinito, lo hace omnipresente. Siendo omnipresente, entonces, siendo infinito, entonces Él está sentado en los cielos. Amén. Él habita en un lugar porque Él es un ser. Es un ser. Pero siendo infinito, entonces Él sabe todas las cosas. Amén. Sabiendo cada vez que un mosquito pestañea sus Aleluya. ojos. Amén. Conoce cada abejorro, Abejorro. donde entra él al panal para obtener su miel. Él conoce a cada gorrión Gorrión. que se para en el árbol. Aleluya. Él conoce cada pensamiento que está en la mente de ustedes, Amén. porque Él es infinito y onisciente. Amén. Eso es, que Él no solo es infinito, Él es onisciente. Él sabe todo, pero Él es un ser. Dios es un ser. Amén. Ser una persona. Otro mensaje. Ahora Dios es omnipotente, omnipresente, y por ser onisciente lo hace omnipresente. Está diciendo las mismas cosas. Él sabe todas las cosas, pero Dios no podría ser como el aire es, porque Dios tiene una morada. Dios no es un mito. Dios es un ser. Dios, Jesús. Dios es un ser. Ujú. Mire, está llamando Dios de Jesús. Él, Dios, pronombre, que es un ser. Por lo tanto, Él es onisciente, omnipresente, omnipotente y el infinito. Amén. Jesús, Sí, infinito. Es el inmortal. ¿Está llamando Jesús el Cristo, el Hijo de infinito? No. Ahora, el hermano Branham aquí está hablando que Jesús, el Hijo, es un ser infinito. Está diciendo eso. É assim que os unitários leem e compreendem, entendem, irmãos? Isso não seria possível, irmãos. Pois, de lo contrário, ele teria que ser um hijo que eterno. Sí, E essa correcto. enseñança trinitária. Ujú. ¿Sí? Y el hermano Branham dijo que la doctrina trinitaria de la filiación eterna es falsa. Yo no voy a leer aquí, pero hay sermones donde él dijo. Por lo tanto, Jesús tuvo que tener un principio. Sí. Cuando él dijo, este Jesús infinito es un ser, no está hablando de el Hijo No, Jesús. no habla del hijo. No. Porque Jesús tuvo un principio. Ajá. Amén. Sí, correcto. Amén. Dios es infinito porque no tuvo un principio. Ujú. Sí, él no tiene esos atributos, correcto. Amén. Preguntas y respuestas sobre Hebreos número 2. Y como ya he pasado sobre esto, los católicos lo llaman el Hijo Eterno de Dios. Oh, está aquí. Y como ya lo he dicho antes, aún la palabra no tiene sentido, ¿ve?
no puede haber un hijo eterno, porque un hijo tiene que tener un principio. Papá, Y correcto. Jesús tuvo un principio. Amén. Dios no tuvo un principio, por eso que es infinito. Sí, Dios no tuvo un principio, es ¿Ves? eterno. Jesús es Amén. eterno. Amén. Pero el hijo no era eterno, Correcto. sino el hijo que estaba con el Padre en el principio era el Logos, el cual salió de Dios. Amén. Voy a leer otro sermón aquí. Ellos usan la palabra filiación eterna de Dios. La palabra ni siquiera tiene sentido para mí. La palabra eterno quiere decir eternidad, que no tuvo comienzo, principio, o que no tiene fin. Y hijo quiere decir que tuvo un comienzo, un principio. Entonces, ¿cómo podría ser una divinidad eterna, pero nunca una filiación eterna? Un hijo es alguien que es generado de algo, luego tuvo un principio. Correcto. Otro sermón, muéstranos el Padre. Vamos a hacer un pequeño viaje para ver quién era Él. Y usted puede descubrir si Dios estaba en su Hijo o no. Oh, si Dios estaba en su Hijo o no. Si son dos seres o no. Vamos a cerrar nuestros ojos para así decirlo y hacer un viaje de 100 millones de años antes de tener una estrella en el cielo. Dios estaba allá entonces. Y ahora, al mirar en el principio, yo veo además en ese gran espacio. Y entonces el Logos salió de Dios, que era el Cristo, la unción que salió. Y ahora nosotros estamos de pie sobre una barandilla, asistiendo a la creación que vino a la existencia, y ver si Él estaba en su Hijo ahora. Oh, si estaba en su Hijo. Y allá Él salió, no había nada, no había creación. Y entonces aquí viene el Logos, el primer ser que aparece, porque es visible. Dios no es visible, no estaba apareciendo. ¿Sí? Se veía como un halo colgado allá adelante. Nadie jamás vio a Dios en tiempo alguno ahora. Ya sabemos de eso. ¿Sí? Ojo en el ojo. Y aquí está el Logos. Parece que es un ser sobrenatural. Sí, nos parece. Es un ser sobrenatural. Es un halo. Este es el Hijo de Dios. Amén. Que salió de Dios. No filiación eterna, porque las palabras no van bien juntas. Esa es la doctrina católica. Pero eterno, ¿cómo podría ser una filiación y ser eterno? Un hijo eterno. Si Él es un hijo, Él tendría que tener un principio de tiempo. Amén. Un punto de Y el principio del hijo fue cuando Él nació en la Virgen, no. Cuando Dios engendró a su hijo, Y cuando salió de Dios. allí fue el Amén. principio de su hijo. Logos. Entonces, Él no es el hijo infinito, tuvo un principio. Entonces, cuando el hermano Branham llama a Jesús de infinito, está hablando de El Padre. Padre. Está hablando del Sí. Padre. Quando o hermano Branham chama a Deus de um ser infinito, isso não poderia estar sendo atribuído então a la persona ou ao ser del Hijo, porque como vimos, Jesus, el Hijo de Deus, tuvo um princípio. ¿Sí? E infinito significa alguém que não tuvo um princípio de dias como Deus. Correcto. Deus Sí. é infinito porque não tuvo um princípio. Amén. Amém? Mensaje, el bautismo del Espírito Santo. Oh, mi Dios no es algo pequeño, empurrado en una esquina, pero Él es el Dios infinito, nunca tuvo un principio y no tendrá fin. Ese es el eterno. Por eso Amén. que Dios es infinito. Correcto. ¿Sí? Porque no somos una denominación, desde el ciclo y hasta el ciclo tú eres Dios. Nunca tuviste un comienzo de días, ni tienes fin de vida. Siempre serás. Y Padre, tú siendo infinito, oh, Tú siendo y infinito. nosotros finitos rogamos entonces, Dios, por tu misericordia divina. Amén. Amén. Ahora, pero entonces, ¿por qué el hermano Branham dijo que Jesús es Dios y un ser infinito? Nadie entenderá esto si desconsiderar la enseñanza del hermano Branham de que el Padre y el Hijo son dos seres sobrenaturales, como estamos mostrando aquí para ustedes. Y Correcto. que los creyentes del mensaje desconocen. Con el mismo ¿Sí? nombre. Y por cuenta de ello, ambos poseen el mismo nombre, como yo Ambos dije. ambos Sí. tienen el mismo nombre. Amén. ¿Sí? Ah, hay escritura para esto, hermano Diógenes. Ay, ¿sí? No sé si estoy citando la mejor escritura aquí, pero quiero leer esa misma así. Pero su traducción no está bien aquí. Pero en nuestras traducciones también no están bien. ¿Me comprende? Algunas traducciones en portugués está correcta, otras no. Fui a consultar una de ustedes de español y no está bien. Pero no pasa nada, en nuestro también hay problemas. Voy a leer cómo están las traducciones de ustedes. Juan 17, 11, 12, después usted puede pesquisar.
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ok. Entonces, aquí, nessa tradução, Jesus está dizendo, eu estou guardando aqueles que tu me dio em tu nome. Não, não foi isso que Jesus disse. Ele não está dizendo, estou guardando em tu nome aqueles que tu me dio. Em verdade, Jesus estava dizendo, eu tentei traduzir aqui, como seria? A tradução correta seria essa, porque é assim que está no original grego. Padre Santo, guarda-los em tu nome que me has dado. Ah, correcto. Não disse, guarda-los aqueles que tu me dio. Não. Jesus disse, guarda-los em tu nome. Esse nome que tu me dio. Que tú me has dado, amén. Quando estava com eles no mundo, eu guardava em tu nome lo que me diste. Lo que me diste, el nombre que me diste, amén. ¿Sí? Entonces, essa escritura aqui, Jesus está dizendo que o mesmo nome que Jesus tinha era o mesmo nome de seu Padre. Correcto. Jesus está dizendo que seu nome era o nome que seu Padre lhe deu. Sí, amén. É essa a tradução correta aqui, irmãos. Amén, sí, correcto. Amém? Então, essa é a escritura. Agora, o irmão Bana ensinava isso? Não. Sim, há vários sermões, mas eu só vou citar um aqui, onde o irmão Bana vai dizer para você que o Padre e o Hijo são dois seres, mas têm o mesmo nome. Sí, correcto. Tem o mesmo nome, tem a mesma substância, mesma unção, mesma glória. Sim? É uma mensagem que creio que vocês também não têm traduzido. Senhores, queríamos ver a Jesus 12 de junho de 58. Quando ele estuvo aqui na terra, quantos sabem que era a coluna del fuego, ou o pilar de fuego, que seguiu a los hijos de Israel no deserto, que era Cristo, o ángel de la aliança? Quantos sabiam? ¿Sí? Tudo bem. E quantos sabem que isso era Jesus em Jesus, esse mesmo Espírito? Compreendeu? Sí, amén. ¿Sí? Entonces, el hermano Man está diciendo que Jesús, Dios, Espíritu, estaba en un otro Jesús, que es su Hijo. Não é, hermanos, um ofício dentro de um outro ofício. Não são dois ofícios com o mesmo nome, são dois seres, duas pessoas com o mesmo nome. Sí, correcto. Isso é da Escritura. Jesucristo dijo, eu estou guardando aqueles que tu me dio, em tu nome que tu me dio. Sí, amén. ¿Sí? Sí, Entonces fue el hermano Branham que dijo que Jesús estaba en Jesús. Amén. Sí. Son dos seres. Sí, lo entendemos. Jesús. Ahora recuerde, Amén. yo ya leí, creo que aquí há alguns dias, um sermão onde o hermano Branham vai chamar Jesus el Hijo também de Hijo Infinito. Mas, pero como? Nós explicamos que nesse caso ele está se referindo a lo que Jesus Cristo é. Jesus Cristo será eternamente su Hijo. ¿Sí? Sin embargo, ele tuvo um princípio. ¿Sí? Sí, amén. Esse hijo não vai desaparecer, porque a enseñança unitária diz que um dia o hijo, a filiação vai desaparecer, vai sumir. ¿Sí? Pero não é verdade. No, no digo. Por toda a eternidade, você vai contemplar Deus quando você mirar a seu Hijo Jesucristo. Sí, correcto. ¿Sí? Porque Ele é a imagem eterna do Deus eterno. Amén. Ele será eternamente a imagem eterna de um Deus eterno. Sí, amén. ¿Sí? Eternamente, infinitamente, por toda a eternidade. É neste aspecto que você compreende que o Hijo é infinito. E um sermão ele cita isso, mas não há como você se confundir. Porque aqui ele dijo solamente Deus é infinito, sem princípio. Ele dijo, o Hijo tuvo um princípio. ¿Sí? Sí, la Biblia Por lo isso enseña. que ele não pode ser um Hijo eterno ou um Hijo infinito, como se nunca tivesse um princípio. O Hijo tuvo um princípio, mas será infinito, porque estará sempre com ele, com Deus, assim como nós seremos por todos os ciclos, por toda a eternidade, infinitos com ele. Da Sí, mesma amén. maneira. E nós tivemos um princípio Amém. também. Ujú. Amém? Amém. Então, o hermano Bana dijo que Jesus, o Hijo de Deus, não vino para ser-se conhecido a si mesmo, sino solamente a Jesus, su Padre. Para dar a conocer a Amém? su Padre. Jesus, o Espírito, estava em Jesus, o Hijo. Jesús el Hijo. Pero você só vai ver reflejado uma única pessoa e um único ser. Un solo Jesús el Hijo. Não é el ser a pessoa de Hijo,
Porque Jesús dijo, hermano Branham dijo que Jesús, el Hijo, vino para dar a conocer no a sí mismo, no su ser, no su persona, sus ideas, su doctrina, porque el Hijo no tiene nada de eso. Su enseñanza, su doctrina es de su Padre. Amén. Entonces, ese Padre, Dios, que Jesús, el Hijo, vino dar a conocer para nosotros. Porque Él es la imagen no de sí mismo, pero de su Padre. Correcto. Una exposición de la santidad. El Nuevo Testamento no revela a otro Dios. Es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Cristo no bajó para darse a conocer a sí mismo. Jesús, el Hijo, este ser, Hijo, Cristo, no bajó para darse a conocer a sí mismo. O sea, en otras palabras, Jesús no se presenta como un segundo Dios, No. como se enseña por los trinitarios o un Dios menor como los arianos. ¿Sí? Él, o sea, Cristo, Jesús, Jesús el mortal. Él no vino para reflejar al Hijo. Él vino para revelar y dar a conocer al Padre. Representante. Amén. Representante. Entonces, eso solo es posible porque ambos tenían la misma naturaleza, misma sustancia, gloria. Tanto en el Padre y el Hijo se mostró como una y la misma persona, aunque fueron dos seres. Correcto. Él nunca habló de dos dioses, habló de un Dios. O sea, Jesús no vino para hacer conocido a sí mismo, sino solo a la divinidad. Amén. Y solo hay una persona en la divinidad. Sí, correcto. Y ahora, en esta última edad, hemos regresado a la revelación coronadora, la revelación más importante de la deidad en la Biblia entera. Jesús es Dios. Y Él y el Padre uno son. Hay un solo Dios y un solo nombre, es Señor Jesucristo. Sí. Seguramente. El nombre del Hijo y del Padre es el mismo. Amén. Oh, pero los unitarios cuando leen eso, hermanos, no comprenden eso. ¿Sí? Ellos usan las lentes unicistas nacionales para entender o explicar lo que el hermano Branham está enseñando aquí. Entonces, el nombre de Dios se llama Jesús, que es el mismo nombre que Él dio a su Hijo. Sí, amén. Y porque ambos tienen el mismo nombre, esencia, gloria, unción, espíritu, etc., se convierten en el mismo ser y la misma persona. Pero eso que el hermano Branham dijo jamás debería haber sido usado para negar la existencia de ese Hijo, hermanos. Sí. Porque Dios tiene un Hijo, ya explicamos Sí, aquí. claro, sí. Dios tiene un Hijo. Y este Hijo no era el Padre mismo, sino que fue enviado por el Padre. Correcto. Amén. La manifestación del Espíritu. Jesús dijo, como ustedes creen en Dios, también creen en mí. Es eso mismo, eran creyentes en Dios, creen en su Padre, pero que deben creer que Él era el Hijo enviado por el Padre. ¿Es correcto eso? No es el Padre, pero era el Hijo enviado por el Padre. Amén. ¿Ve que doy gracias a Jesucristo y Dios? Doy gracias a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo, no era el Padre, no era la misma persona del Padre. Ele manifestava a persona del Padre, porque ele vino para isso. Para isso ele teria que estar em unidade com seu Padre. Mas era Deus reflejado em seu Hijo, um ser em outro ser. Amén. Amém? Ele não está combatendo a si mesmo aqui, irmãos. Por isso, se você hace del Hijo a mesma persona e o mesmo ser del Padre, você hará de ele a seu próprio Padre. Jesús en Jesús, pero como el Hijo está en el Padre también está en nosotros. Entonces, si el Padre es el Espíritu Santo, el cual es Dios, también tendremos la propia persona de Dios dentro de nosotros en una medida. Correcto. En una medida. Sí, una Amén. partecita. Ajá. Preguntas y respuestas 3. El Espíritu Santo es un ser. Él es Dios. Dios en ti, la persona, Dios, Amén. Sí, amén. ¿eh? Correcto. Que iluminó todo su ser. Usted está transformado, usted es una nueva criatura. Dios nos Amén. lo dé. Entonces, solo entonces para concluir esse nuestro estudio, porque a principal enseñanza dos arianos é de que Jesus era a primeira criação de Deus. Jesus era uma criatura de Deus. Não há nenhum sermão onde o hermano Branham explica ou trata de isso como sendo Jesus, el Hijo, a primeira criatura de Deus. Ele nunca ensinou isso.
apóstolo Pablo nunca enseñó eso. Estoy citando Pablo porque los arianos dicen que Pablo, cuando llamó a Jesús de el primogénito de la creación, él dijo, la primera criatura de Dios allí. No. Está diciendo que en Cristo Dios estaba empezando todas las cosas. O sea, Él fue a través de su Hijo el autor de todas las cosas. Sí, correcto. Todas las cosas comenzó, tuvo un principio por intermedio de su Hijo. No que Él fuese esa primera creación perfecta de Dios. Entonces, cuando se trata de la divinidad, puede parecer que hay algunas cosas que el hermano Branham enseñaba y que se asemejaba a la doctrina dos arianos, ou dos testigos de Jeová, assim chamados. Pero quando hacemos um análise profundo, ao considerar todo o que ele dijo, nós verificamos que ele não ensinava a mesma coisa que eles. Aunque o hermano Branham hiciera uma diferença entre Deus e seu Hijo, ao afirmar que Jesus tuvo um princípio e que não podia haver uma filiação eterna, aún assim vemos uma diferença na enseñança. Sí, correcto. Para os arianos, Jesus foi a primeira criação de Deus e luego usado por el Padre para ser um agente criador de la misma persona. El hermano Branham concordava que Deus, en el principio, criou todas as coisas por meio de su Hijo, pero não enseñou que Jesús fuera a primeira criatura de Deus, pois não há escritura para isso. ¿Sí? Todos nós conhecemos a tradução dos testigos de Jeová, as traduções do Novo Mundo. Não sei se você tem, eu tenho em minha casa uma cópia dessa tradução. E os testigos de Jeová fizeram muitos cambios. Eles traduziram de uma maneira e depois eles mesmos tiveram que fazer edições para cambiar, modificar suas traduções, porque eles mesmos estudaram sua Bíblia, sua tradução, se depararam que eles estavam em contradição com suas próprias teorias. Sí, estaban en contra de Várias edições tiveram que ser hechas para cambiar. E estamos nos combatendo nós mesmos, estamos batalhando contra nós outros. Tiveram que fazer essa tradução de eles, uma mescla de muita bagunça, muita confusão. Sí, está muy sucia esa Biblia. Muito sucia. Então, não sei se você conhece, mas vou ler aqui como está a tradução de eles, de Juan 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com el Deus, e a palavra era um Deus. Ah, sí. Compreendeu essa diferença aqui? A palavra, que é o Hijo, que saiu de Deus, era um Deus. Sí, ellos tienen que Dice cambiar. así, así. Então eles dizem assim, nós todos não negamos que Jesus é Deus, mas é um Deus, era um Deus menor. Sí, un de más chico. ¿Sí? El hermano Branham não ensinava isso, irmãos. No, la ¿Sí? Biblia no- Qualquer estudioso seria sério del griego discrepará dessa tradução. Muitos la veem como uma tradução incorreta e desonesta em comparação com o original. Com isso, os testigos de Jeová afirmam que não negam a divindade de Jesus, sino que lo hacen de uma deidade criada, tendo também a referência da escritura de Colossenses, que a tradução normal está assim. Colossenses 1:15 a 17, el cual, está hablando de Jesús, Sí, sí. el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito da criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles y invisibles. Todo fue creado por él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas consisten por él. ¿Sí? Entonces, los arianos, los testigos de Jehová, intentaron con su traducción particular das escrituras cambiar um pouco o sentido dessas palavras aqui de apóstolo Pablo. Vou ler para você como está a tradução de eles. Ele, ou seja, Jesus, Jesús. é a imagem de Deus invisível, está bem? El primogénito da criação, porque en ele foram criadas todas as outras coisas. Acrescentar a palavra outras. Otras, ahí está toda esa. Entende a implicância, o que significa isso? Porque en ele foram criadas todas as outras coisas no céu e na terra. Todas as outras coisas foram criadas por ele e para ele. Además, ele é antes de todas as outras coisas que foram hechas por meio dele. Ou seja, essa palavra outras não hace parte do grego. No, no. Um tradutor sincero, compreende a palavra sincero, honesto? Sí, sí, honesto. No Vai ver a palavra grega e vai dizer a você que não comporta, não há necessidade dessa palavra outras, não há Nossa, sentido, não. não. Então, por que estão traduzindo assim? Porque estão dizendo Jesus, o primogênito, foi a primeira criatura, e depois essa primeira criatura cria outras criaturas. Compreende? A palavra outras é para isso. Otro creador. Isso é um erro, hermanos. Pablo não dijo isso. Isso não está em nossas Bíblias. Não é na enseñança apostólica. E ele, hermano Branham, também não ensinou dessa maneira. Então, a mesma interpretação que eles também estão aplicando é para a escritura de Apocalipse 3:14.
Cuando se dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Pero veamos como que el hermano Branham explicaba o sentido dessa palavra. Esse está no livro de las Edades, creo. El principio de la creación de Dios. Esto es lo que el Señor Jesús dice que Él es. Pero essas palavras não significam exatamente como uno suena para os arianos. ¿Sí? Tomándolas assim como suenan, ha dado a ideia a multitudes de pessoas, incluso os arianos, os testigos de Jeová, que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que Ele fuera algo menos que a deidade. Luego, esta primeira criação criou todo o universo, a las outras coisas que está na sua tradução. Pero isso não é correto, dije hermano Branham. Usted bien sabe que isso não concorda com o resto da Bíblia, nem com a enseñanza dos apóstolos. As palavras são: Ele é o princípio ou o autor da criação de Deus. Ou seja, Deus usou seu Hijo para ser o autor, o agente da criação de Deus. Sí, correcto. ¿Sí? Agora sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo. Ele é o Criador. Ou seja, Deus em seu Padre, Deus em seu Hijo, o Padre e seu Hijo hizo a criação. Deus é o verdadeiro Criador. Amém. Então, foi exatamente isso também que Pablo estava dizendo quando mencionou a Jesus ser o primogênito da criação. Pablo não se refere a Jesus como o primeiro que foi criado, pero que o Hijo tuvo uma preexistência a toda a criação e que Deus se manifestou através de seu Hijo para criar todas as coisas. Sí, amén. Porque ele era aquele Logos que saiu de Deus, como já leemos aqui. Amém. Então, o Logos não é uma criação, hermanos, sino uma manifestação da substância divina. E Ario não coincidia com isso. Ario dizia que Jesus, para ser da mesma substância, ele teria que ser eterno. Ario dizia que Jesus não poderia ser uma segunda pessoa de Deus, isso está correto, pero tampouco também poderia Jesus reflejar Deus em seu ser, como um ser que foi engendrado por ele e que tivesse a mesma substância. Ario dizia que o Hijo não tinha a mesma substância do Padre. E os trinitários disseram, sim, o Hijo tinha a mesma substância, pero os trinitários usavam isso para dizer que o Hijo era eterno. Olha, mira a diferença da enseñança do hermano Branham para Ario. O hermano Branham ensinava para nós que o Hijo tinha, sim, a mesma substância de seu Padre, pero isso não hacía do Hijo um Hijo eterno. Essa é a única diferença. Ah, sí, no puede ser ¿Sí? eterno. Por isso que Jesus não é uma criatura, porque ele tem a mesma substância. A substância de Deus não é uma criação, hermanos. Salió del creador. A criação não tem a substância de Deus, Correcto. ¿ok? Pero Jesucristo tinha a mesma substância. Ahí dice. Pero ele tuvo um princípio, não é eterno. Amém. Os católicos, os trinitários dizem, sim, Jesus tem a mesma substância de Deus. Está correto? Está correcto. Por isso é um Hijo eterno. Oh, não. Eterno no. Essa é a diferença. Para ele, hermano Branham, vou repetir, não há problema. Para ele, hermano Branham, o Hijo tinha a substância de Deus, pero isso não hacía de ele um Hijo eterno. Essa é a diferença. Pero para Ario, não. O Hijo não poderia ter a substância de Deus, senão teria que ser eterno, pois era a enseñanza católica. Pero para el hermano Branham dizia, o Hijo tem a substância de Deus, pero não é eterno. Ajá. Então, por que Ario não coincidia com os trinitários, preferiu criar uma enseñanza errada de que o Hijo era uma primeira criação de Deus, porque ele não tinha a substância de Deus. Um erro terrível. Sí. ¿Sí? Una enseñanza terrível que, em verdade, hermanos, vou ler aqui as palavras de hermano Liveio, porque os ministros de mensagem dizem que hermano Liveio era um Roselita, testigo de Jeová, ariano, porque predicou a enseñanza de Ario. Pero nós estamos mostrando aqui. Ele apenas leía as mesmas palavras do hermano Branham. ¿Sí? Uma mensagem do hermano Liveio, Mordomia, capítulo 4, predicado em 97. Mayordomía. Agora, o Hijo é aquele por el qual Deus criou todas as coisas. Agora, os testigos de Jeová chegaram muito cerca, e mais cerca de qualquer trinitário ou pessoa que eu conosco, em meus registros. Pero eles cometeram um erro.
Ellos toman Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios, y dicen que Dios creó a Jesús. Él no lo creó, Él engendró. Lo engendró. Ellos dicen que Dios creó a Jesús y que Él se convirtió en el agente de la creación. Ahora, el término agente de la creación acepto como correcto, pero la creación del Hijo es una mentira de la boca del infierno y es digno del diablo. Es una mentira del más profundo abismo del infierno. Es muy indigno de Dios porque hace de Dios un mentiroso. El Dios engendró aquí. Y esto es una parte de Dios. Oh, Ario no enseñaba que Jesús es una parte de Dios. Y el hermano Branham enseñaba. Y es una parte sustancial de Dios. Ario también no enseñaba eso. Pero mismo tendo a sustancia de Dios, no hace del Hijo un Hijo eterno. Entonces no hay como alguien intentar hacer de Livei un Russelita, un ariano, ¿sí? Como tentou hacer, y tampoco el hermano Branham, porque ele repetiu a mesma enseñanza del hermano Branham. Porque ele está dizendo aqui exatamente lo mismo que el hermano Branham enseñou. Vou ler outros 2 sermões aqui do hermano Livei, também de 97, los 2 espíritus. Ahora los testigos de Jehová piensan que Jesús es un hijo de Dios por la creación, no de esa manera. Él es el hijo de Dios por nacimiento, o sea, y Dios ha dado a luz a él porque ese hijo era una parte de Dios. Una parte de Dios. Outro sermão, se usted não tem um profeta vindicado, todo está em juego, e usted viene como os testigos de Jeová, que se acercam muito a Apocalipse 3, quando disse acerca de Jesus aqui, quando disse que ele é o princípio da criação de Deus, e eles dizem, Deus criou a Jesus e ele criou o mundo, e que isso está 100% equivocado, devido a que Jesus não foi criado, ele foi engendrado. Y no es creador aparte. Amén. Entonces, en la teología del hermano Branham, el Hijo simplemente tendría un principio y aún así llevaría consigo la misma sustancia de su Padre, Amén. como una parte de él, no una segunda persona de la divinidad, sino una manifestación plena de la misma persona. Eso no hace del hermano Branham ni un trinitario que divide la divinidad en 3 personas coeternas, nem hace del hermano Branham unicista que reduce al Hijo a nada más que una manifestación de Dios en oficio, anulando a filiación de Jesús, a existência real de un Hijo, un ser real, e nem muito menos vai ser del hermano Branham un ariano que converte al Hijo en una criatura perfecta ou un Dios menor. Porque na enseñanza dos arianos, Jesús também é um ángel, Arcángel Miguel. ¿Sí? Eles ensinam que o Arcángel Miguel é Jesús, el Hijo. ¿Sí? Oh, el hermano Branham também disse que era. Então era um ariano. Compreende? Não, não de la misma maneira. Deus estava ungindo ¿sí? Aquele ángel. ¿Sí? E Jesus, nesse ángel, estava fazendo as mesmas coisas. Ou seja, o ángel, Arcángel Miguel, estava batalhando as batalhas de Deus. Las guerras de Dios. Sí, la unción de su Hijo Jesucristo estaba en aquel ángel. Amén. Pero no es la misma enseñanza de los arianos. Porque, bueno, eu poderia citar aqui essa escritura, pero não há necessidade. Pero eles dizem que é uma criatura, é uma criação, um anjo ou outro ser. Sí, pero não é uma criação. Para el hermano Branham, Jesús era el mismo Dios encarnado por medio de quien se reveló y se tornó conocido para nosotros. Pues él era un reflejo de Dios. Amén. El Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Dios se manifestou em espírito na dispensação de paternidade e depois, durante a filiação, se encarnou em seu Hijo para reflejar-se para nós por meio de esse Hijo. Amém? Amén. Há outras coisas aqui, mas não sei se há necessidade de eu ler. Sim, eu estou apenas aqui. Sim, eu resumi para você essa explicação. O hermano Branham ensinava a mesma coisa que está lá, allá em Hebreus, porque em Hebreus dije que o Hijo era da mesma substância de Deus. Sí, correcto. Nas traduções de espanhol está melhor que de português, porque lá está a substância, está correto. O Hijo tem a substância de Deus. A área não coincidia, não concordava com isso. Amén. Pero o hermano Branham concordava, e os trinitários também, pero hacen del Hijo eterno por isso. Não. Tem a substância de Deus, pero não é um Hijo eterno. Tuvo um princípio. Sí, amén. Amém, hermanos? Sí, todo un Amén, principio. amén. Essa é a diferença da enseñança do hermano Branham
para los trinitarios, para los arianos y para los unicistas. Yo espero que eso pueda tener ayudado a ustedes un poco más en la comprensión de ese tema. Amén. Vamos a orar a Dios. Amém. Amado Deus, querido Pai, agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos para meditar rapidamente nessas coisas que lemos aqui das Tuas Escrituras e daquilo que Teu profeta nos ensinou. Nós cremos, Senhor, que foi realmente necessário Tu nos enviar um ministério como esse para trazer para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, o mesmo ensino dos pais apostólicos. Porém, Senhor, nós somente vamos ter esse entendimento se aceitarmos tudo que Tu nos deu e que Tu nos revelou por intermédio desse profeta, desse ministério. Nós aqui, Senhor, estamos dando uma humilde prova de que nós não rechaçamos, não escondemos, não ocultamos nada do que Tu nos disse através do Teu servo. E nós entendemos que o que nos foi revelado foi realmente aquilo que está nas Escrituras. Apenas, Senhor, nos dando um reflexo real e correto da Tua palavra. Que Tu nos ajude, Senhor, a não dar ouvidos a um sonido incerto, a um clarão, a uma visão falsa, Senhor, mas que os nossos olhos estejam realmente focados apenas na Tua palavra, porque se nós estivermos focados na Tua palavra, nós estaremos vendo a unidade perfeita que Tu tem com o Teu Filho, e que essa mesma unidade que Tu busca ter através da Tua igreja. E aqui, Senhor, estamos desejosos de estar unidos a Ti, mas precisamos nessa união ter o mesmo pensamento, ter a mesma mente, ter a mesma fé, ter a mesma revelação. Amém. Tu não podes, Senhor, aprendemos hoje, dar uma revelação e depois uma segunda revelação que alterasse a primeira. Isso seria anátema, isso seria maldição. Senhor, se em algum momento damos ouvidos a algo assim, a uma segunda revelação, nos corrija, nos endireite. Não queremos isso, Senhor. Queremos a Tua primeira revelação, a original. Qualquer outra segunda que vier depois para añadir, acrescentar, sabemos que é falso. E nós sabemos que Tu veio para nos trazer de volta ao original. Então, ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda a Tua igreja. Porque Tu somente pode ter comunhão com a Tua igreja se eles estiverem unidos ao original da Tua palavra e da Tua doutrina. Crendo que Tu nos continuará ajudando nisso, nós Te agradecemos em nome de Tu Hijo, Jesucristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vou deixar a palavra para o hermano